Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou Daniel César do Palavra 2 e hoje nós vamos conversar sobre o Ano Novo e o mito do eterno retorno. Fique comigo nesses minutinhos que vai valer muito a pena. Bem, eu gostaria de dizer que eu estou usando o livro chamado Os Outros na Bíblia e o link vai estar aqui na descrição se você quiser adquirir. Eu vou ler uns pequenos trechos dele, eu preferi assim, em vez de fazer um resumo, porque está tão bem escrito que não tem o que mudar. Recomendo muito que, se você gostar de história bíblica, da história dos povos que estavam ali em volta de Israel, até antes de Israel, como nós vamos falar agora, que você compre esse livro, é muito bom. O link está aqui na descrição. Feito a propaganda, dados os devidos créditos, eu quero começar falando para você que nós vamos voltar ao tempo da Mesopotâmia, ao tempo aonde Abraão vivia, no ambiente que Abraão vivia. Então nós estamos falando ali antes do nascimento do povo judeu, do povo hebreu. Lar de Abraão, berço da cultura e de muitos hábitos do povo de Israel. Claro, eles nasceram ali, Abraão nasceu ali, foi ali que Abraão aprendeu a sua cultura. Duas pessoas trouxeram a identidade muito forte para Israel. Primeiro foi Abraão, através depois de Isaac e Jacó, que também viveram na mesma região, sendo que Jacó depois migra para o Egito já bem idoso, e lá no Egito, então o povo recebe outra carga de cultura e sai com ela através de Moisés. Então, Israel recebe duas culturas muito fortes na sua vida e acaba incorporando isso na sua vida cultural, que é da Mesopotâmia, principalmente com Abraão, Isaac e Jacó, depois no Egito, o tempo que ficou no Egito, voltando com Moisés. Moisés também foi muito influenciado pelas leis, porque ele foi um estudioso, né? Moisés, como príncipe, ele foi um estudioso das leis e da cultura. Então, vamos tratar hoje de Mesopotâmia. Voltando para lá, eles tinham, entre várias coisas que nós vamos passar aqui adiante, que não é o objeto, não é o que a gente vai conversar hoje, eles tinham um ritual muito interessante. Eu quero começar lendo um trechinho do livro. O mito dos mesopotâmios narrava como deuses expulsaram o caos e trouxeram a ordem. Apesar disso, havia consciência de que permanecia um problema. O mundo tendia sempre a se desorganizar, a retornar ao caos anterior, cabendo aos homens a manutenção da ordem. Vamos lembrar uma coisa: os eventos bíblicos foram narrados por Moisés, mas eles já tinham acontecido. Tá? Então, assim, imagina isso numa perspectiva eminentemente bíblica, não é histórica agora que estou falando, bíblica. Você imagina Adão, tal, passando, Noé, e as histórias foram narradas e sendo passadas, e cada cultura foi adaptando essas histórias, foi criando histórias em cima de histórias. E ela só foi mesmo condensada de acordo com o que Deus queria lá em Moisés, lá na frente. Mas nós temos que entender isso. A história do dilúvio já tinha acontecido, a história da criação, claro, obviamente, já tinha acontecido, mas elas só foram ser narradas oficialmente lá na frente em Moisés. Então as culturas, elas tinham essa noção que veio dos seus pais, que veio dos seus antepassados, mas acabaram sendo deturpadas com o tempo. Toda a história, praticamente, toda a cultura, praticamente, ela tem uma história relacionada a dilúvio. É um exemplo. A criação do mundo é o exemplo. E não era diferente com os babilônicos. Então eles entenderam o seguinte, que os deuses expulsaram o caos e trouxeram a ordem. Nós vimos algo parecido no Gênesis, que ele vai nortear, que ele vai normatizar isso, né, que no princípio havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não havia nada. A terra era sem forma e vazia. E até a primeira ordem de Deus foi: haja luz. E essa história ela foi se passando, mas aqui ela deu uma pequena deturpada pelo tempo e deturpada também porque o homem estava no estado de pecado, como está até hoje, e Deus precisou nortear mais uma vez, terceira vez isso.
Deus precisou normatizar isso assim, não, foi assim que eu criei, foi assim que eu quero que seja escrito oficialmente. Ele faz isso com Moisés bem mais à frente. Então você vai perceber que tem elementos muito próximos aos elementos bíblicos, pelos motivos que eu falei antes. Então assim, os deuses, havia, na mitologia agora Mesopotâmia, havia o caos, havia as trevas e os deuses trouxeram ordem. Mas tinha um problema. As coisas tendiam sempre, então isso é muito importante. As coisas que tinham ordem, elas tendiam sempre a ir para a desordem. É como se você tivesse um desvio de 1 grau. 1 grau com 1 centímetro é pouca coisa, mas 1 grau com quilômetros é muita coisa. Então havia uma pequena tendência a desorganizar, e essa tendência ia se abrindo. E cabia ao homem fazer a manutenção dessa ordem. Isso é muito importante porque isso vai nortear tudo que a gente vai falar daqui para frente. E por causa disso, por causa do homem ser responsável por manter a ordem, era preciso fazer, de tempos em tempos, uma celebração que retornasse o mundo ao padrão criado pelos deuses no início dos tempos. Esse retorno às origens foi chamado por Mircea Eliade. Mircea Eliade foi um cientista religioso, estudou religiões no começo do século XX, é uma referência sobre esses assuntos de religiões diversas, se eu não me engano até no sentido de ciência da religião, ele é autodidata, cabe aqui uma pequena conferida. Então Mircea Eliade, ele lá no início do século XX, ele chama de mito do eterno retorno. Resumindo, os deuses criaram ordem, era caos, os deuses criaram ordem, mas a ordem tinha-se uma tendência a desorganizar com o tempo. Então cabia ao homem fazer algum tipo de ritual de tempos em tempos para voltar à ordem, voltar as coisas no lugar, voltar as coisas nos eixos. Tá? Esse chamado mito do eterno retorno. Sempre, por que eterno retorno? Sempre ia se desorganizar e sempre o homem tinha que voltar a organizar. Mas quando o homem organizava, vou conseguir melhorar isso aqui. Ordem começava a desorganizar. Aí vinha o homem e organizava. Ele voltava ao ponto inicial da ordem, mas necessariamente começava a se desorganizar de novo. Então é um ciclo eterno. E esse ciclo eterno de desordem e ordem também é muito importante para a gente entender toda a simbologia do Ano Novo, como ela representa para muita gente. E quando era encerrada as festividades do Ano Novo, havia um clima de renovação. Os pecados e a infelicidade do ano anterior haviam sido expulsos e a criação fora encenada outra vez e as novas forças haviam sido invocadas para o novo ano seguir seu caminho. Então, basicamente, os mesopotâmios faziam o seguinte: olha, está vindo a desordem. Então a gente precisa, uma data fixada, tempos em tempos, fazer um ritual, e esse livro descreve todo um ritual, também para o vídeo não ficar longo, a gente vai pular. Fazia esse ritual que durava muitos dias, e eles voltavam. Quando eles sentiam que tinham voltado à ordem, voltado ao padrão, eles sentiam que havia um clima de renovação no ar. E agora eles poderiam seguir seu caminho. Qual é a semelhança que isso tem com o Ano Novo? Toda. Porque, na verdade, o mito do eterno retorno ao Ano Novo, ele é uma continuidade dessa história, dessa cultura lá de trás do Mesopotâmia. A gente recebe a cultura lá de trás e a gente às vezes nem sabe por que reproduz. Eu não fiz uma pesquisa, mas uma curiosidade. Minha filha, ela vê um desenho do Show da Luna, e que a aluna é curiosa, ela é cientista, ela pergunta: eu quero saber, né, eu quero descobrir. E sempre ela é movida por perguntas. E sempre no final do episódio ela faz mais uma pergunta. Pensando nisso, eu estou fazendo mais uma pergunta. Por exemplo, a questão das velas no aniversário. Um dia eu estava estudando sobre a aliança, dar o bolo, a aliança celebrada entre duas pessoas, dar um pedaço de bolo para a pessoa honrada. Isso também tem um significado que vem lá de trás. Por que a gente canta o parabéns para você e a gente canta no final:
é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, Rá-Tim-Bum. Isso tem um significado também, uma história, essa história é bem brasileira, e tem até alguns crentes que acham que está relacionado a invocações de demônio e tal. Não, não é. É uma história bem brasileira, se eu não me engano, é na Universidade de Direito de São Paulo que começou essa partezinha que foi adicionada. A gente podia, um dia a gente vai falar sobre cada um desses itens. Não tem nada de demoníaco, mas também tem nada de bênção para a vida de ninguém. Não tem, efetivamente não tem. A história diz isso. Então a gente vai, na nossa vida, a gente vai reproduzindo coisas. E, de uma certa maneira, o que nós fazemos, o que o mundo faz, é um mito do eterno retorno. É o quê? É o ano anterior que entrou num caos, que entrou numa hecatombe, a gente começa o ano cheio de esperança, não é assim? Né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Eu vou repetir essa frase de novo mais à frente. A gente começa cheio de esperança e parece que ele vai de cheio de esperança em janeiro, se transformando num caos, se transformando em desordem. E chega em dezembro, você está doido para quê? Para chegar um momento da virada do ano, em que você, através de vários rituais que são pessoais, você vai celebrar, você vai dizer assim, olha, graças a Deus que o ano passado, que estava um caos, que estava em desordem, passou, e eu vou celebrar, eu vou colocar minha vida em ordem para o ano que vai se seguir. Então o ano que vai se seguir é um ano onde eu zero tudo e começo tudo de novo. Você fez isso quantas vezes na sua vida? Quantas vezes você começou com esperança em janeiro e ele foi se desorganizando, vamos colocar assim, chega em dezembro, você quer fazer todo o ritual do ano novo para zerar o ano passado e começar de novo em janeiro com esperança, tudo ali certinho. É o mito do eterno retorno dos mesopotâmios. Não há nada de novo debaixo do sol. E esse é que é o problema. O problema é literalmente o eterno retorno. Porque sempre e todo ano acontece a mesma coisa. E agora nós estamos em 2020, quando eu gravo esse vídeo, nós estamos na era da pandemia, saindo dela. Em que sentido? Alguns países já estão vacinando. Brasil burocrático, se você está vendo esse vídeo depois, saiba, fica até um registro. A burocracia do Brasil não está deixando que nós tomemos a vacina o mais rápido possível. Ainda há uma guerra ideológica a respeito da vacina, que uns vão tomar, outros não querem tomar. É uma outra história. Mas alguns países já estão tomando a vacina. Alguns países já vão chegar em janeiro com a sua população, pelo menos prioritária, vacinada, para começar um 2021 diferente. Nós estamos vivendo essa época. Então, muita gente está dizendo, adeus 2020, que nem devia ter acontecido. Agora vamos renovar nossas esperanças, vamos colocar tudo em ordem de novo para um 21 no padrão certinho. É o mito do eterno retorno dos mesopotâmios, porque basta cada dia o seu mal, a Bíblia diz. Então, em 2021, poderemos não ter o Covid, pelo menos não o Covid dominando, ser dominado até o meio do ano, essa é a previsão. Mas teremos outros problemas que nos levarão a chegar em final de 2021 e dizer assim, graças a Deus que 2021 acabou. Agora eu vou renovar e vou fazer tudo direitinho, dessa vez vai dar certo em 2022. É um mito do eterno retorno em nossas vidas. Na cultura brasileira, nós temos o hábito de usar roupa branca na virada do ano. Eu vejo muitas igrejas que já estão usando roupa branca. Uma vez eu vi um culto que era até mais cedo, igrejas que fazem meia-noite, igrejas que fazem de manhã, igrejas que fazem de tarde, não há uma regra para isso. Dessas igrejas que fazem mais cedo, eu fui ver na internet e todos estavam vestidos de branco. E nós evangélicos associamos esse branco à pureza, à renovação, à santidade, vestes brancas que a Bíblia fala. Mas na cultura brasileira a qual nós estamos inseridos, nós brasileiros, a roupa branca no Ano Novo, ela é um tributo, uma homenagem a Iemanjá, a rainha dos mares.
em sua equivalência no norte, Iara, pedindo as bênçãos de Iemanjá para o próximo ano. Então as pessoas vestem branco ou vestem amarelo para a riqueza, se eu não me engano. Não sei se vermelho está ligado à sensualidade. Cabe aqui. Vocês sabem, alguém deve saber mais do que eu. O branco, ele é uma homenagem, um tributo a Iemanjá. É por isso que o Filho de Deus... Ah, pastor, então é proibido o Filho de Deus usar branco no Ano Novo? Vamos chegar ao meio termo aqui. Se a minha roupa tem um item branco, por que tem, por exemplo, eu, pastor, eu no Ano Novo, eu uso terno. Todo Natal e Ano Novo eu uso terno. Até já desisti de comprar roupa nova, porque a gente tem na nossa igreja a ministração da ceia do Senhor, então, tá o pastor de terno. Então eu já desisti. Eu posso estar com uma camisa branca por trás. Usar uma camisa branca, né? Posso estar com uma camisa branca, uma gravata de alguma cor, meu terno, e tá tudo bem. Faz parte de uma vestimenta. Agora, se eu visto de branco para simbolizar alguma coisa, aí nós temos um problema. Você não está simbolizando pureza, você não está simbolizando um ano novo melhor porque você está vestido de branco. Aí vamos entrar um pouquinho mais à frente, superstições, mesmo evangélicas. Você está involuntariamente em consonância com muitos desse mundo, com muitos desse século, fazendo uma homenagem a Iemanjá. Porque o crente não pode se ligar, o crente não pode ter na sua vida, e é muito importante isso, o crente não pode ter na sua vida superstições, porque a Bíblia manda jogar fora, o não toques, não proves, não manuseis. Se o crente vai para a igreja vestido de branco para poder dar sorte, ou vai vestido de amarelo para dar sorte, seja qualquer símbolo que for, qualquer símbolo, até não, esse ano eu vou ser mais santo, vou vestir de branco. Qualquer símbolo que você use está errado, é uma superstição, não sei nem se eu falei certo agora, que eu tenho dificuldade de falar essa palavra, que deve ser tirada da nossa vida, que deve ser tirada. Outra coisa, mesmo no meio evangélico, se eu não for no culto de Ano Novo, eu não estou dizendo para ninguém não ir, mas eu estou falando do coração. Se eu não for no culto de Ano Novo, não terei um ano abençoado. Se no culto de Ano Novo eu não fizer isso, eu não terei um ano abençoado. Se você cria rituais em que você é preso neles, para você ter um ano abençoado, o ano seguinte abençoado, você está preso, eu vou tentar agora falar certinho, em superstições, não sei se eu acertei de novo, mesmo evangélicas. Então você pode estar preso nela. E o que é a superstição? É tudo aquilo que se não fizermos podem trazer azar, bem como é tudo aquilo que se fizermos pode trazer sorte. Aí eu pergunto para você na sua consciência, por que você está indo à igreja? Por que você está vestindo determinada roupa? Por que você está fazendo determinada comida? Por que você tudo? Se é pela naturalidade da vida, beleza, legal, vai em frente. Mas se você está repetindo rituais para o mesmo Filho de Deus, até rituais de obrigatoriedade de ir na casa de Deus, mesmo você não querendo ir. Ah, eu não quero ir, mas eu vou, porque se eu não for, não estiver lá no dia tal orando, meu 2021 vai ser muito ruim. Ou se nós estivermos falando de 2022, meu 2022, 2023, meu ano que vem vai ser muito ruim. Então, você está indo na casa de Deus por uma superstição. Volto a dizer, gente, se não sair, por favor, é uma dificuldade que eu tenho. Um trava-língua para mim. Você está indo numa superstição religiosa. Isso não é para filhos de Deus. Tá? Então, nós temos que vigiar em nossas vidas, não só vestir branco. Mas por que nós estamos fazendo aquele ato? O que nos move no dia 31 a estarmos na casa de Deus? O que nos move no dia 31 a fazermos as coisas que nós fazemos? Porque se você não fizer alguma coisa, pode te dar azar, então você está preso em algo que não é da palavra de Deus. Aí você vai dizer, pastor, então você está recomendando que ir na igreja facultativa? Se sua igreja tem culto, você está submetido
a, a liderança da sua igreja, está comprometido com ela, vá ao culto. Vá ao culto. A gente vai dizer um pouquinho mais à frente a importância de ir ao culto, mas o sentido correto de ir ao culto. Mas nós temos que entender uma coisa. Se você ficar todo o culto de Ano Novo fazendo promessas a si mesmo, promessas a Deus de renovação, e também dando graças a Deus no sentido ruim da palavra, que esse ano foi embora, e todo ano você repete isso, parabéns, você está no mito do eterno retorno. Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te acrescer nada na tua vida. Então, qual é a verdadeira relação do cristão com o Ano Novo? Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um com seu cada um, né? Como isso não é um ritual bíblico, eminentemente bíblico, é algo que nós fazemos, sentimos no coração de agradecer a Deus pelo ano que passou e orarmos pelo ano seguinte, nós vamos detalhar isso mais um pouquinho. Eu gosto de fazer as minhas renovações de voto com o Senhor, minha autoavaliação da minha vida, o autoexame da minha vida, o que eu posso melhorar. Eu já preguei isso no autoexame, a ceia do Senhor no nosso dia a dia, o que eu posso melhorar, aquilo que eu acertei, aquilo que errei, aquilo que eu devo melhorar. Eu prefiro fazer no meu aniversário, porque é a data que é minha, é particular. Passou-se um ano da minha vida. Não muda nada o que eu disse. Eu também não posso criar na minha vida o mito do eterno retorno fazendo isso no meu aniversário. Só quero dizer para vocês que eu gosto de fazer no meu aniversário, mas tem muita gente que gosta de fazer na data redonda de 2020, na data redonda de um ano para o outro, da passagem de um ano para o outro. Dito tudo isso, seja no meu aniversário, no meu caso em particular que eu gosto, seja na passagem de ano, como filhos de Deus, podemos aproveitar o culto de Ano Novo como um momento de agradecimento a Deus pelo ano que se foi e pedir as bênçãos para o próximo. É isso que tem que ser, simples assim. Senhor, eu te agradeço pelo ano que passou, eu te agradeço. Mas, Senhor, que o próximo seja mais abençoado ainda. A gente sai do mito do eterno retorno com uma palavra: gratidão. Ser grato pelo ano que passou, ser grato por tudo que Deus fez, por tudo que também aconteceu em nossas vidas. A gente tem que entender isso. Tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem, até as lutas, até as adversidades. Ser grato e chegar assim: Senhor, eu quero que o ano que vem seja um ano mais próximo de Ti, mais abençoado por Ti. Nós devemos chegar a cada virada de ano, para quem celebra na virada de ano, faz esses votos na virada de ano, e dizer para o Senhor: Senhor, eu sou grato, eu sou muito grato pelo ano que passou, mas, Senhor, eu quero mais de Ti no ano que virá. E assim você quebra esse ciclo do eterno retorno, ou seja, de pedir a bênção de Deus, chegar no final do ano, estar resmungando e voltar a pedir a bênção de Deus no outro ano, estar resmungando de novo. Você quer crescer? Aprenda essa palavra, gratidão. Nesse ano novo, agora, busque a gratidão. Pastor, mas foi um ano muito difícil. Um ano que muitos perderam entes queridos. Foi um ano muito difícil. Mas nós temos que entender que a gratidão está acima de circunstâncias. A gratidão está acima de qualquer coisa que tenha acontecido em nossas vidas, porque tudo coopera para o nosso bem. Até aprendizados muito dolorosos, como muitos que perderam entes queridos nessa pandemia. Nós vamos ser gratos a Deus e nós vamos para o ano que vem, pedir para o ano que vem: Senhor, quero mais de Ti. Eu sei que parece ser difícil para nós seres humanos, nós temos uma tendência a olhar para as coisas mais e colocar ela na frente das nossas vidas. E assim fica muito difícil realmente ter um coração grato. Nós devemos ter esse coração grato. Nós temos que vencer o nosso impulso de só olhar as coisas ruins que aconteceram e ter um coração grato ao Senhor. Isso nos fará mover, nos fará andar para além, para sairmos desse ciclo
de eterno retorno, de sempre ver as coisas ruins e quem sabe no futuro vai ser bom. E saber, sendo bom, sendo ruim, o Senhor é meu pastor e nada de nada tenho falta. É isso que o crente deve mirar no ano novo. Quebre esse ciclo, não fica olhando simplesmente o ano que passou e olha que esse ano 2020 foi realmente um ano bastante atribulado, para muitos. Acima de qualquer coisa, o Senhor esteve contigo, o Senhor está contigo. Por mais dolorosa sua luta que possa ter passado, o Senhor está contigo, Ele será contigo, mais ainda no ano seguinte. Quebramos esse ciclo, entendendo, sempre dizendo, não, Senhor, meu ano passado não foi um caos e agora esse ano vai ser melhor. Não, Senhor, te agradeço por esse ano, até pelas lutas desse ano, mas eu sou grato, porque eu aprendi muito, porque eu evoluí muito, porque eu cresci muito, porque eu estou mais perto de Ti. Mas, Senhor, eu quero muito mais disso no ano que vem. Para a gente poder terminar, não use o culto de Ano Novo, literalmente use o culto de Ano Novo, para exorcizar, para tirar, para arrancar o ano que passou. Ainda bem que esse ano foi embora. E rogar as bênçãos de Deus para o ano novo. Porque você vai chegar no ano que vem e você vai fazer a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa, nesse mito do eterno retorno. Quebre isso. E a terceira ou quarta vez que usa essa palavra. Quebre isso com gratidão. Muito difícil no ano de pandemia, mas é um desafio para você, é um desafio para mim. Não foque nas coisas ruins. Não foque naquilo que deu errado. Foque naquilo em que o Senhor te livrou, o Senhor te guardou, o Senhor esteve contigo. E até nos momentos ruins, houve aprendizado. Até nos momentos ruins, você pode até não ter percebido, mas Ele estava contigo o tempo todo. Filho de Deus, para a gente resumir. Não entre no mito do eterno retorno que vem lá do tempo da Mesopotâmia. Celebre o Ano Novo, mas celebre de uma maneira, de uma perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica. Agradecendo a Deus e pedindo, eu quero mais de Ti para o ano que vem. Eu espero que essa palavra possa tocar você, possa levar você a uma reflexão. Se você tem alguma coisa que se você não pode deixar de fazer, que se você deixar de fazer ou fazer, pode trazer azar, pode trazer falta de comunhão com Deus, pode não te dar um ano abençoado no ano seguinte, reveja que pode ser apenas uma superstição evangélica ou apenas uma superstição simples, que não leva a nada a não ser a prisão, a não ser a cadeias. Medite nisso, pense nisso. Um feliz ano novo, um ano novo abençoado com o Senhor, mas um ano novo verdadeiramente na presença de Deus. Um ano novo de gratidão, de comunhão com Deus, e quando chegar lá no final do ano, o seu coração vai estar alegre e cheio de Deus, e nada de reclamação, e nada de caos, e nada de desordem, mas sim um coração amoroso. Deus te abençoe grandemente, medite nisso, e nós falamos de muitos assuntos, se for o caso, volte ao início desse vídeo e que realmente você possa ter um ano abençoado. É assim que deseja eu, Daniel César, Milene César, nós do Palavra 2. Deus abençoe você.